Olá, tudo bem com você? Meu nome é Monique de Pado, sou Spiritual Coach e trabalho unindo as ferramentas do Coaching Integral Sistêmico com técnicas de terapia holística para desenvolver e transformar a vida das pessoas. E hoje eu quero falar com você sobre um projeto lindo que eu estou desenvolvendo, que é um curso introdutório de florais de Bach. Se você não conhece a terapia floral, eu vou te contar um pouquinho como ela funciona. Algum tempo atrás, existia um médico, o Dr. Eduard Bach. Dr. Bach era médico alopata, um médico tradicional, e ele começou a perceber algumas coisas no dia a dia dele com a medicina. A primeira delas é que muitas vezes ele tratava um paciente, o paciente se curava e depois de alguns meses o paciente voltava com a mesma enfermidade. Ele tratava o paciente de novo, depois de alguns meses o paciente voltava com a mesma enfermidade. E quantos casos você não vê assim, de pessoas que têm um câncer, se tratam, se curam e depois o câncer volta? Ou uma pessoa tem uma gastrite, trata a gastrite, sara, daqui a pouco tá com gastrite de novo. E ele falou, poxa, se essa doença sempre volta, então eu não estou tratando a origem da doença. Se eu conseguir tratar essa doença lá na raiz, aonde ela começa, então ela não vai voltar mais. Esse foi o primeiro ponto que ele observou. O segundo ponto é que ele percebeu que muitas vezes clientes, pacientes que tinham exatamente a mesma enfermidade, recebiam o mesmo tratamento, reagiam ao tratamento de maneira diferente. Alguns se curavam, outros não, alguns melhoravam mais rápido, outros mais devagar. E ele falou, poxa, se eles têm a mesma enfermidade, receberam o mesmo tratamento, por que eles reagem de forma diferente? Inclusive, alguns se curam e outros não se curam nunca. E aí ele foi percebendo que o contrário também acontecia. Pacientes que tinham enfermidades diferentes, mas que tinham a mesma forma de lidar com a doença, a mesma personalidade, a mesma forma de lidar com a vida, eles tinham enfermidades diferentes, mas respondiam ao tratamento de forma muito parecida. E ele falou, poxa, a personalidade das pessoas, então, deve influenciar diretamente nas enfermidades que elas desenvolvem e principalmente no processo de cura dessas enfermidades. Outra coisa que incomodava muito o Dr. Bach é que muitas vezes o próprio diagnóstico da doença ou tratamento era muito pior do que a própria enfermidade. Se você um dia teve gastrite, precisou fazer uma endoscopia, talvez você tenha uma ideia do que seja isso. E Dr. Bach ficava profundamente incomodado com isso. Ele falava, como é que eu posso fazer um exame ou um tratamento que causa mais dor ao paciente, é mais invasivo do que a própria doença? E ele queria muito criar um método que fosse totalmente indolor. Algo que realmente funcionasse, agisse na raiz da enfermidade para que ela não voltasse mais. Que não tivesse efeitos colaterais, que fosse algo sutil e delicado para o paciente. E ele começou a pesquisar e chegou a este método que são os florais de Bach. São 36 florais, 36 essências que tratam as nossas emoções, a nossa mente e também o nosso corpo físico. O princípio da terapia floral diz que, na verdade, todo desequilíbrio físico, emocional ou mental, ele surge porque nós não estamos vivendo de acordo com a nossa essência, de acordo com a nossa verdade. Nós deveríamos estar fazendo alguma outra coisa, nós deveríamos estar nos comportando de uma outra maneira, mas por questões sociais, por causa da criação familiar, por questões religiosas, seja lá o que for, culturais, a gente acaba desenvolvendo uma rotina, uma vida que não tem a ver com aquilo que a gente realmente é. E quando ocorre essa discrepância é que surgem os desequilíbrios físicos, mentais ou emocionais. E os florais ajudam a tratar justamente essa discrepância. Ele nos mostra a nossa verdadeira